Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio poder participar da Escola Bíblica Online da Terceira Igreja Batista em Pádua e cantando uma música que tem uma mensagem profunda para os nossos corações. Ela diz: porque Ele vive, eu creio no amanhã. Porque Ele vive, nada temerei, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, meus amados, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para a nossa EBD online. Já tivemos o privilégio aí da participação do cantor Silas Rodrigues, nos abençoando aí com uma de suas músicas intitulada Porque Ele Vive. E continuando agora a nossa série de estudos da revista Palavra em Vida, falando sobre a vida
do apóstolo Paulo, uma série de estudos de autoria do pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, em saudosa memória. O estudo de hoje, de número 8, a lição 8, ela vai falar sobre Cristo como presente de Deus para o mundo. Nossa lição está baseada em 2 Coríntios, capítulo de número 5, os versículos de número 18 e 19. Eu quero ler esse texto, mas quero fazê-lo na Bíblia, na linguagem de hoje. E diz-nos assim a palavra de Deus: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Cristo, presente de Deus para o mundo. Na introdução da nossa lição aqui, o autor ele cita algo que era muito comum na política internacional do Oriente, onde o rei de uma nação, para manter-se seguro, ele enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos 5, versículo 25 aqui, é o termo hilastério, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus Cristo. Essa figura de linguagem ela mostra como Deus de inimigos que somos por causa do pecado, ele faz de nós os seus amigos. O verbo hebraico para propiciar aqui é o verbo kiper, que significa fazer amizades ou juntar partes em conflitos. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios 5, 21, onde Paulo nos diz que em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. A iniciativa de nos salvar, ela é do Senhor. A iniciativa de nos perdoar os pecados é do Senhor. A iniciativa de nos tornar seus amigos é do Senhor. Lembrando o que diz João, capítulo 3, versículo 27, o homem ele não pode receber
coisa alguma se não lhe for dada do céu. Portanto, propiciação é um ato de Deus e não um ato dos homens, não um ato nosso. O primeiro ponto do nosso estudo aqui, ele fala sobre a ira e misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns às vezes até se escandalizam, porque parece aqui que está se subornando Deus. Mas é bom a gente observar que é Deus, é Ele quem oferece e não quem recebe. E isso é uma figura de linguagem, né? Para outros, isso realça muito a questão da ira de Deus. Paulo aqui ele diz que Deus se ira, Romanos capítulo 1, versículo 18, quando ele diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Efésios capítulo 5, versículo 6, vai nos dizer que ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, conforme nos diz Neemias 9,17, Deus é tardio em irar-se, mas Deus se ira. E isso não é ódio, é indignação. A propiciação, ela se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, também ele tem misericórdia. Nele a ira e a paciência se ajustam. Em Números capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus diz que o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Aqui então surge a propiciação. Mas a pergunta no segundo ponto do nosso estudo é: como remover a ira de Deus? Como remover a ira de Deus? E a resposta a essa pergunta é que a ira de Deus não se remove, ou, pelo contrário, ela se desvia. No Salmo 78, versículo de número 38, a palavra de Deus, também na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: porém Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. O pecado, queridos, ele tem um preço. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Pecado, ele é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. Deus, ele é justo, Deus é perfeito, e por ser justo e perfeito, ele não pode deixar o pecado sem punição. Todos pecamos e a consequência do pecado é a morte e a separação do homem de Deus.
Isso está bem claro em Romanos 3:23, diz que o salário do pecado é a morte, e Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado, ele tem de ser castigado para haver justiça. O pecado, ele só é aniquilado pela morte. Deus instituiu no Antigo Testamento, ele instituiu o sacrifício para ensinar esta lição para os homens. Pela remissão do pecado, oferecia-se o sacrifício de um animal. A pessoa, ao pecar, ela levava um animal perante o sacerdote e ali ela era orientada a impor as mãos sobre o animal, e isso aí então um ato simbólico de transferência de culpa, e aquele animal então era oferecido, ele era morto e o sangue dele era derramado. É a morte, o sangue derramado que faz a propiciação ou a expiação dos pecados. Expiação aqui dá-nos a ideia de dois fazer um, ou reaproximar dois que estão distantes em inimizade. É um conceito parecido com o da propiciação. A última, a propiciação, ela avança por incluir a ideia de um presente. É exatamente isso que nós estamos tratando, Jesus oferecido em sacrifício como presente de Deus. A ideia, no terceiro ponto aqui, nós vamos tratar sobre a ideia do tabernáculo. O tabernáculo, ele era uma espécie de templo móvel de Israel na sua caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, um lugar de encontro com Ele. Êxodo 33, de 7 a 11, vai nos mostrar algo sobre o tabernáculo. É interessante observar na Bíblia a estrutura do tabernáculo. Ele se dividia em o lugar santo, que era o lugar onde ali o povo ficava, o santíssimo, ou o santo dos santos, onde o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. E também no santo dos santos ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era também um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ali, o mais perfeito ato da expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, que era chamado de propiciatório. Propiciação e perdão, elas andam juntas na Bíblia. A expiação, ela livrava da condenação do pecado. E o propiciatório aqui simbolizava a cruz, onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença, A diferença está que a cruz, ela não tem um prazo de validade. Já no judaísmo, o perdão dos pecados mediante o sacrifício de animais, ele durava 1 ano. O perdão da cruz, pelo contrário, ele é eterno. A cruz, ela resolveu o problema do pecado para sempre. O sacrifício de Cristo, ele é eterno. Cristo, ele é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. João capítulo 1, 36,
Nós vemos João, quando ali no Jordão, ele vê Jesus passando, então ele aponta para Jesus dizendo assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A propiciação no judaísmo, ela simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar também o homem com Deus. O quarto item do nosso estudo, ele trata sobre a obra de Cristo. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Quando esta triunfa sobre a ira. Paulo ele mostra o sangue de Jesus Cristo como nossa propiciação. Romanos capítulo 3, versículo 25, diz que Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. A morte de Cristo na cruz, ela leva Deus a nos ser propícios. Jesus, ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 17, vai tratar sobre essa questão da propiciação. O que nós vemos aqui é que ele, Jesus Cristo, ele presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta, ela é do Filho. Não há aqui, portanto, um choque com textos que dizem que o Pai ofereceu o Filho. A Trindade aqui, ela não entra em conflito, mas age sempre em sintonia. Ou seja, ela se harmoniza. Em 1 João, no capítulo 4, versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz assim: e o amor é isso. O amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. O Filho é, portanto, o presente dado por Deus, o Pai, à humanidade. Mas o que interessa é que não é um presente nosso. Nós não temos o que oferecer, mas o Pai, ele oferece o Filho a nós. Aqui, queridos, não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo, ela é um gesto de amor do Pai. Romanos 5:8 diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isto nos mostra, o Pai oferecendo o Filho como propiciação. E quem crê no poder do sangue de Jesus, esse é perdoado. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele morreu por todos nós. A sua morte, ela serviu de propiciação, porque ela desviou de nós o castigo pelo pecado. Quem aceita Jesus como seu Salvador, ele tem então os seus pecados expiados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e ele está limpo do seu pecado. Já não é mais preciso oferecer sacrifícios repetidamente, como era no Velho Testamento, os sacrifícios de animais, porque Jesus ofereceu-se uma única vez em sacrifício e pagou por todos os nossos pecados.
Basta, portanto, nós nos arrependermos e pedirmos o perdão de Deus. Propiciação é um gesto de Deus em nos reconciliar com Ele. É Ele quem dá o presente e cabe a nós, seres humanos, aceitarmos ou recebermos de Deus este presente. Concluindo, nós temos aqui, no final, a nossa lição para pensar e agir. Primeiro, Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer essa amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. O perdão dos nossos pecados, ele só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre. Em último, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 deixa bem claro esta verdade. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez isso por nós. Isto é de graça. Nós nos apropriamos. E isto é fé. Efésios 2, nós estudamos na lição passada, que diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Portanto, Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade. Que Deus nos abençoe, que Ele complete essa palavra aos nossos corações. E nós vamos terminar orando a Deus e depois com mais uma participação musical com o cantor Silas Rodrigues, ao qual eu quero aqui, em nome da Terceira Igreja Batista de Pádua, agradecer pela sua participação. Oremos. Deus, obrigado por este presente que o Senhor deu à humanidade. O mais precioso que o Senhor tinha, um único filho, e o Senhor o ofereceu como presente ao mundo. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados ali na cruz. E isso tornou possível a nossa salvação. Nós te louvamos e te agradecemos por este presente, no nome de Jesus. Amém. Ouçamos o cantor Silas. Senhor.